Atenção, galerinha do curso Come, né? Da tia Raquel, do tio Franklin. Estamos aqui para gravar essa série de mensagens, né? Que o Senhor colocou ao nosso coração. Tem algumas mensagens que a tia Raquel tinha pedido para a gente estar ministrando. Essa do azeite eu achei muito interessante, então a gente vai começar a falar sobre a história dessa mulher, né? Onde Eliseu aumentou o azeite da viúva, mas essa viúva é muito especial. Ela é especial como você, mãe que vai assistir, como você, tia que vai assistir, que é mãe também, como você que vai ser uma futura mamãe. Então, essa mulher é uma mulher que inspira. E como nesse curso, né, o curso da tia Raquel e do tio Franklin, é um projeto de inspiração, vamos começar a explicar essa história linda que é contada lá em 2 Reis 4. E nessa história, sempre eu digo, tudo que nós vamos falar sobre Jesus, mesmo que nós temos visuais lindos, como foram feitos pela tia Raquel para a tia Jô estar ministrando, todos esses recursos são muito bons, mas a palavra ainda é a melhor. Então os recursos nos ajudam muito, mas a palavra precisa ser lida, né? Lá em 2 Reis 4 diz assim, olha: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Essa é a nossa história, esse é o nosso texto base, 2 Reis 4. Então nós vamos contar a história dessa mulher, que dentro da sua casa precisou levar um monte de azeite, de vaso de barro para dentro da sua casa, para não perder os seus filhos. Essa mulher, ela era uma mulher temente a Deus. Ela era uma mulher por onde o seu esposo servia ao profeta, estava na escola de profetas, por onde Eliseu estava, onde Eliseu dava essas aulas. E o que aconteceu? Esse homem ficou muito doente e morreu. De repente, essa viúva, que aqui não fala o seu nome, mas a sua situação nos deixa com o coração apertado e dizendo, tadinha dessa mulher, nos mostrou que ela era uma mulher valente, que ela era uma mulher guerreira e que ela amava os filhos de uma maneira tão incrível que nada ia levar os seus filhos. Então vamos começar a nossa história? A história vem nos dizer que quando ele morreu, quando o esposo da viúva morreu, que o credor, que é o credor? Que palavra difícil, tia Jô. Credor é uma pessoa que cobra, é uma pessoa que tem algo a receber. Por exemplo, a mamãe foi numa loja e comprou um brinquedo, só que ela não tinha dinheiro na hora. Aí ela assinou um papelzinho, aquilo lá se tornou uma dívida. O que aconteceu? O marido dessa mulher, ele foi adquirindo coisas, ele foi comprando coisas, mas chegou um determinado momento em que apertou. O que é isso? Ele não conseguia pagar. A palavra não vem dizer que depois que ele morreu, ela parou de pagar as contas. Não. Ele morreu e já deixou contas para ela pagar e ela não tinha recurso nem para se manter, nem para viver com seus filhos e nem para pagar as dívidas, as contas que o seu esposo havia deixado. E o que isso ia trazer para ela? Ia trazer uma dívida. Só que no tempo antigo, no tempo bíblico, era costume acontecer o quê? Por exemplo, hoje, se você não pagar a conta, teu nome vai ficar sujo, a mamãe vai ficar com o nome sujo, não vai conseguir comprar em estabelecimentos comerciais, em lojas, não vai conseguir comprar um brinquedo, não vai conseguir comprar um lanchinho diferente, a não ser que ela tenha um dinheiro, ela não vai conseguir comprar. O que isso vai gerar? Vai dar fome, vai dar choro, mas ninguém vai vir arrancar os filhos, ninguém vai arrancar
as criancinhas, vai ser uma dificuldade, aí pede ajuda para um vizinho dar um alimento, outra coisa, e vai ajudando. É muito difícil, é muito constrangedor, mas naquele tempo era mais severo ainda, era mais difícil ainda, porque quando alguém devia alguma coisa, né, o credor, esse homem que ia cobrar, ele ia até a casa da pessoa dar um aviso. Assim acontece nos dias atuais. Quando você deve alguma coisa, quando a mamãe e o papai devem alguma coisa, primeiro vem uma cartinha, ó, tá devendo, tem que pagar. Se não pagar, vamos sujar teu nome. Vamos fazer o quê? Aonde você for comprar, você não vai conseguir mais comprar, porque vão ver lá que você ficou devendo para tal lugar e que se ele vender, ele também não vai receber, porque você não tem condição de pagar. Mas naquele tempo, vinha essa cartinha e já vinha um aviso, olha, se você não tiver o dinheiro no prazo X para pagar, a gente vai receber de qualquer jeito. Eles não iam sair, a pessoa podia até não ter. Mas aí, o que acontecia? Se tivesse filhos, os filhos iam se tornar o pagamento. Olha que coisa triste. E não é porque eles iam levar numa casa boa, não, ela não tem nada para dar, veio o credor, levou a criança, mas pelo menos ela vai viver bem lá. Não. Eles vinham, pegavam os filhos e levavam para ser escravo, para ser servos, para ser trabalhador, para colocar a mão na massa. Em vez deles pagar alguém para trabalhar, como estavam devendo, as crianças, os filhos, deveriam trabalhar. Assim, aquele homem, aquele credor, ele não ia precisar pagar para outras pessoas e assim a dívida ia sendo paga, só que a mãe perderia os seus filhos. A mãe ou o pai, nesse caso, como estamos no Dia das Mães, a mãe perderia os seus filhos. E foi isso que aconteceu. Quando o marido dessa mulher, dessa viúva, morreu, né? Veio um credor. Olha a cara dele. Dá medo só de ver, né? Tia Raquel desenhou ele com a cara que ele tava mesmo, né? Não é possível. Tá bem bravo aqui porque ele quer receber, né? Ele vendeu, nada mais justo do que receber. E o que aconteceu? A mulher, ela não fez feiura. Já o que é isso, feiura? Porque às vezes o credor vai e bate na porta, a pessoa vai e se esconde. Ai, vão fingir que não tem ninguém. Mas essa mulher, ela era tão guerreira que ela não queria ficar se escondendo o resto da vida. Ela queria uma solução. Ela não queria ficar devendo, ela não queria, né, ficar passando vergonha. E aquele homem era muito mal, ele ficava cobrando, ficava lá envergonhando ela, assim como o mal quer fazer na nossa vida. Muitas vezes ele fica lá cutucando. Ai, porque você não é bom, você não vai ser bom para tua mãe, você não vai ser bom para teu pai, ai, você é assim mesmo. Isso daí é o cobrador, é o diabo querendo cobrar, querendo mostrar que a gente não pode, querendo dizer que nós não somos. E para o papai e para a mamãe, né, esse credor é aquele que fala, ah, vou levar teu filho, né, ele não vai ficar aqui, né, ele não é bonzinho, ele não é um menininho obediente, ele é ruinzinho assim mesmo, ele não vai levar você embora, mas ele vai ficar cutucando o papai e a mamãe, ó, não tem jeito mesmo, ele vai continuar respondendo para a mãe, vai continuar respondendo para o pai, né? Esse daí é o credor, ficar batendo, acusando, né? Hoje nós não temos ninguém batendo na nossa porta, mas o diabo, ele é esse credor, que fica batendo na porta, dizendo que a nossa família está destruída, mas existia uma viúva guerreira, uma mãe valente, que não ia aceitar perder o seu filho. O que ela fez? Seus filhos. Ela saiu para fora. E olha só, as crianças tudo triste porque iam ter que ir embora. Ela também estava muito triste, mas ela não aceitou aquela situação. Uma mãe corajosa. Sabe o que ela fez? Ela ouviu o que o credor falou, mas ela foi buscar uma solução. Ela foi atrás de alguém que poderia resolver a sua situação. Como a tia Jo leu no começo, a palavra vem nos dizer que o marido dela, ele trabalhava, ele era um servo, e ele estava na escola de profetas, aonde o profeta Eliseu ficava e ajudava. Ele era um homem que servia. O marido dessa viúva servia o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele simboliza o nosso Deus, que nos ajuda. Quando nós servimos a Deus, quando nós vamos na casa de Deus, né? Nós estamos servindo ao Senhor, como aquele homem fez. E aquela mulher reconhecia que ele era verdadeiramente um homem de Deus, que ele verdadeiramente poderia ajudá-la. E quem é hoje o profeta que pode ajudar, né, a mamãe,
a sair dessa situação, a você orar pela sua mamãe. Quem é esse profeta? Hoje nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos vê, que nos olha, e quando a gente está com uma situação muito difícil, Ele vem para nos ajudar, Ele vem para nos fortalecer, Ele vem para dizer, olha, o credor pode estar batendo, pode estar acusando, mas eu sou teu Deus, eu sou teu Pai, eu te protejo, você não está desprotegido, o mal não vai te levar embora, essa situação não vai ficar assim, essa tristeza não vai continuar, né? Naquele tempo, era o profeta Eliseu. E ela foi lá. Ela chegou até ele. Ela viu o credor batendo na porta, mas ela não entrou dentro do quarto dela e foi chorar. Ela foi atrás de quem podia resolver. Sabe o que é isso para nós nos dias de hoje? Quando nós enfrentamos uma situação difícil, nós vamos para a casa de Deus. Nós vamos para dentro do nosso quarto orar e buscar a solução. Não ficar chorando, porque chorar não resolve. Mas buscar a Deus resolve. E ela foi até o profeta. Quando ela chegou, ela falou assim, olha, meu marido que te servia, ele morreu, sabia? E agora tem um cobrador na minha porta dizendo que se eu não pagar a dívida, vai levar os meus filhos, os meus tesouros, as minhas heranças, e eu não aceito isso. O que aconteceu? O profeta podia falar, não, vou bater de frente, não vai levar mesmo não. Ele tinha como fazer isso, ele poderia orar a Deus e Deus resolver a situação. Assim como eu e você, o papai, a mamãe, assim como a mamãe que vai estar vendo essa live, poderia falar, mas Deus já não podia resolver? Mas Deus queria gerar dentro dela, através da palavra do profeta, uma fé que ela não sabia que tinha, uma força que ela não sabia que tinha. Então o que aconteceu? O profeta usou a palavra. O que ele fez? Ele falou assim para a mulher, ah é? Eles querem levar? O que é que você tem em casa? Poxa, o profeta não tinha ouvido que estava com dívida? Se estava com dívida, ela não tinha nada em casa. E foi exatamente essa a primeira resposta que ela deu. Ela chegou no profeta e falou assim, ah, profeta, a tua serva não tem nada. Só que se você for ver, assim que ela fala não tem nada, ela dá uma suspirada. A não ser, ela se lembrou, uma botijinha de azeite. A tua serva tem só uma botijinha, ou seja, o que eu tenho na minha casa é pouco, não resolve o meu problema, e eu vim aqui porque eu preciso que os meus filhos continuem comigo, né? Ela quis dizer da seguinte maneira, olha, eu vim aqui porque querem levar a minha herança, e eu não tenho nada. Aliás, eu tenho uma botijinha de azeite, um vasinho de azeite ali dentro da minha casa, vai resolver o quê? Né? Então o profeta falou assim, exatamente essa resposta que eu precisava. Porque Deus, ele não precisa de muito para poder agir. O que ele precisa é esse pouquinho de fé, é esse pouquinho de esperança, é essa vontade de vencer e saber que Deus tem aquilo que nós precisamos para vencer. Então ele falou assim, agora eu vou te dar uma aulinha. Vai para tua casa, fala para os teus filhos e nas vizinhanças e pedir vasos emprestados. O que ele quis ensinar ela? Olha, pede para os seus filhos sair e bater na porta dos vizinhos. Sabe o que estava ensinando? Ser humilde. Reconhecer aquele momento difícil que todos estavam vendo, poderia estar falando, mas até então ela não tinha chegado e pedido ajuda. Porque tem momentos que nós precisamos pedir ajuda. Naquele momento ela precisava de algum recurso que a mão humana poderia dar. Não era suficiente para pagar a dívida, mas era propósito para o milagre. Primeiro, o Senhor não nos fez para viver sozinhos. O Senhor não nos fez para fechar dentro de um quarto, chorar e deixar todo o mal levar nossa casa, levar nossa família, levar nossos filhos, levar nossos sonhos. Não. O Senhor fez para que todos vejam aquele momento de dor, mas que depois todos vejam o Deus que tem poder para tirar toda a dor. E o que aconteceu? Se aquela mulher fosse uma mulher rixosa, uma mulher briguenta, será que ela ia poder bater na porta do vizinho? Ou os filhos dela iam bater na porta dos vizinhos e falar assim, me dá um vaso emprestado, me empresta um vaso porque eu preciso? Se ela fosse uma mulher briguenta, os vizinhos nem iam receber.
Se as crianças fossem crianças desobedientes aos pais, crianças respondonas, você acha mesmo que os vizinhos iam emprestar vasos? Não, né? Mas só que nessa história a gente já aprende. Tudo que você faz hoje tem uma consequência. Aquelas crianças, com certeza, não eram crianças teimosas. Aquela mulher, com certeza, era uma mulher que tinha um coração muito bom. Uma mulher que não falava palavrão, uma mulher que não era uma mulher briguenta. Então ela podia colocar os filhos para pedir. Porque todos os vizinhos estavam vendo a situação, mas não tinha nada de mal para falar para ela que impedisse de emprestar vasos. Então o Senhor nos deixa mais uma lição. Para nós vivermos um milagre, nós não podemos, no momento de dor, buscar ajuda em lugares onde a gente nunca deu testemunho, onde a gente viveu sempre uma vida de problemas, uma vida onde a gente, em vez de ser um ajudador, uma mão a ajudar, nós somos causadores de problemas. Crianças que estão vendo essa live, precisamos ser obedientes aos nossos pais, não responder para ninguém, ter a fala mansa, a fala doce, a fala agradável, saber falar no momento certo. Essas crianças, esses filhos dessa viúva, eles tinham crédito, eles tinham depósito. Por isso que os vizinhos, as vizinhas abriram as portas e começaram a emprestar. Porque eu não vou emprestar um brinquedo meu, eu não vou emprestar alguma coisa de valor meu para alguém que eu vejo que não tem testemunho nenhum. Ia quebrar o vaso, ia estragar alguma coisa, ia quebrar. Então eu não ia fazer. Mas essa é uma das lições que essa mãe nos deixa. Ela era uma mãe que estava passando por um momento difícil. Mas ela era uma mãe verdadeira com aquelas crianças. Eram crianças educadas, obedientes, disciplinadas. E os filhos tinham essa mãe boa porque eles também eram bons filhos. Estamos no mês das mães. E antes de fazer a homenagem, precisamos saber o que é que nós plantamos com as nossas mães. O que é que nós fizemos com a nossa mãe. E mãe, para receber o mãe que é amor, mãe que é paciência, será que quando eu ouvir essa voz, será que quando eu ouvir essa homenagem, eu vou poder pegar para mim, eu vou me emocionar e falar, eu fiz isso mesmo? Essa mulher tinha crédito, tinha depósito, ela podia não ter dinheiro para pagar o credor, mas ela era uma mulher que tinha palavra, era uma mulher que tinha uma responsabilidade, uma mulher idônea diante dos seus, diante daqueles que ela vivia. Por isso que no momento de dor eles não tinham o que ela precisava, mas eles poderiam suprir ela com um projeto para o milagre. Por isso que ela conseguiu os vasos. E os meninos chegaram com um monte de vaso e entregaram à sua mãe. Aí ela viu aquele monte de vaso, mas ela ainda não entendeu. Mas o que será que significa esses vasos? Então o profeta falou assim, olha, entra dentro do teu quarto com os teus filhos. Porque família é unidade, é junto. O marido já tinha morrido, mas os filhos eram dela. Entra junto, ora junto, faz junto, né? Tudo junto. E foi isso que eles fizeram. Eles entraram dentro daquele quarto, fecharam a porta e foram fazer o quê? Agir e obedecer. Ele falou assim, ó, entra dentro do teu quarto. E aí teus filhos vão te dando vaso, você vai pegar o teu vasinho que é tão pouquinho, né, pequenininho, e vai enchendo os outros vasos de azeite. Sabe o que eu aprendo aí? Os meninos também não podiam pôr a mão nesse vaso com um pouquinho de azeite? Mas o azeite era dela. O azeite era da dona da casa, era da mãe. Mãe, não desiste do teu filho. Não desiste da tua família. Talvez o teu filho não esteja junto com você. Já é um moção, já é uma moçona. Mas é teu. Você não pode entrar dentro do quarto com ele, porque talvez ele não mora com você, talvez ele não está aí com você. Mas você pode levar a vida dele ao altar dentro do teu quarto. E não desistir dele, não desistir dela. E orar. E a palavra vem nos dizer que os meninos foram dando vasos e foram enchendo. Chegou uma hora que ela falou assim, dá mais vaso. E os filhos falaram, acabou. Porque Deus, ele dá na medida certa, recalcada, sacudida e transbordante. Ela pensava só em pagar a dívida. Mas
ela conseguiu encher os vasos de maneira que ela pagou a dívida, porque o profeta disse, vai agora, paga a tua dívida e vive do resto. Ela tinha pedido para viver? Não, ela só queria uma bênção, só queria que os filhos continuassem com ela. Mas Deus sabia que ela precisava de muito mais, porque ela ia precisar cuidar deles e ela não tinha nada. Então o Senhor fez com que a fé dela, um pouquinho de azeite, pagasse a dívida, mas que eles também pudessem viver bem. Quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós somos mães valentes e oramos a Deus, o Senhor faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E ela pagou todas as suas dívidas. Eu fico imaginando aquele homem chegando bravo, agora eu vou levar os meninos, todo bravão. De repente fala assim, mas ela era pobre, o marido morreu e não pôde pagar a dívida e ela vem com o dinheiro. Ele ficou sem entender nada. Afinal de contas, ele estava lá para cobrar. Ele estava lá sabendo que ela não podia pagar, mas ele se esqueceu que ela conhecia o profeta, um profeta de Deus que tinha uma palavra e através da obediência dela, ela ia conseguir salvar os seus filhos. Hoje, mães, crianças, qual é a nossa dívida? A dívida era o pecado, a nossa dívida. A palavra de Deus diz, porque todos pecaram e destituídos, longe estão da presença de Deus. Ah, mas aí, lá João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não vai morrer. O diabo, o credor, não vai bater na porta e levar a tua família, não vai levar os teus sonhos. Não. Crianças, vocês estão seguras. Filhos, vocês estão seguros. Mães, vocês têm um pai. Vocês são a força da tua casa. Mas quando a fraqueza querer bater, quando o inferno querer soprar alguma coisa, saiba que você tem um dono e que ele pagou um alto preço lá na cruz, Jesus. E quando ele morreu, né? Ele foi sepultado. Deixa eu ver com a nossa dinâmica aqui. A palavra vem nos dizer que ele morreu, porque era pra gente morrer. Era pra gente pagar essa dívida. Mas ele pagou. Ele foi sepultado. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou e subiu aos céus. Mas, o que isso significa? O que isso tem a ver com a dívida? Ele morreu sim. Ele foi crucificado sim. Para que o seu sangue, derramado naquela cruz, pagasse a nossa dívida, pagasse aquilo que muitas vezes o diabo, o inimigo das nossas almas, o credor que bate na porta, quer dizer, a tua casa vai perecer, vai acabar, os teus filhos não vão dar certo. Crianças, a obediência aos nossos pais, a obediência à mamãe, porque é mês especial das mães, mostra que você está dando valor, não é só a mamãe. Não é simplesmente aquela pessoa maravilhosa que você ama e você vê, mas principalmente que você está dando valor ao que Jesus fez na cruz. Sabe por quê? Porque quando nós somos obedientes, da maneira como Jesus foi ao seu Pai, quando nós somos obedientes à nossa mãe dessa maneira, nós mostramos, olha, o pecado não vai tirar os meus sonhos. O pecado, a desobediência, o palavrão não vai estar na minha boca, porque Jesus pagou a dívida e minha mãe me ama tanto e eu não posso criar essa dívida com palavras feias, com situações difíceis, eu desobedecer minha mãe, sair sem ela deixar, fazer o que não é para fazer. Não. A dívida já foi paga. Jesus já pagou o preço. Mães que estão me ouvindo, ei, Jesus já pagou o preço. A tua família é a herança do Senhor. O Senhor ama as famílias. O Senhor, assim como você, mãe, ama os seus filhos, o Senhor também. Porque antes dessa criança, que hoje já é um menino, já é uma menina, um adolescente, um jovem, um adulto, antes de você sonhar com ele, mãe,
Deus já havia sonhado antes que te formasse no ventre da tua mãe. Eu já te escolhi, teus filhos são herança do Senhor. É um projeto lindo que o Senhor projetou para nascer de você. E você não vai perder a tua casa, não vai perder a tua família. Mãe, você é guerreira, você é valente, você foi escolhida para carregar dentro de você esse presente maravilhoso que Deus enviou para você. Um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe grandemente toda a tua casa, todas as mamães, todas as tias mamães, né? Todas as futuras mamães. E saiba, mãe, você é guerreira, você é valente. Teus filhos são presentes, são herança. Não teremos filhos para perturbação, mas são bênçãos do Senhor. E o inferno não vai arrebatar ele das mãos de Deus, não vai arrebatar ela das mãos de Deus. Fica tranquila, entrega tudo esses problemas, todas essa situação, todas as cobranças do inferno, todos os apontamentos do inimigo e diz, não, esse filho, essa filha é herança do Senhor, é do Senhor, e essa luta eu tô consagrando, eu tô levando a Deus e tô consagrando os meus filhos ao Senhor, porque eu vou lutar até o fim, mas eu creio que Deus vai fazer aquilo que eu não posso. E assim como aquela viúva, você vai ver a tua casa, os teus filhos na presença de Deus, dando frutos e juntos com você. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade nesse curso Come maravilhoso. Que Deus abençoe grandemente, irmã Raquel, irmão Franklin, que Deus os abençoe grandemente. Mensagem 1 dessa série do Mês das Mães. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.